Seja muito bem-vindo ao Papo Cabeleireiro. Aqui você aprende a se tornar um especialista em cortes femininos e transforma sua paixão em lucro. Hoje eu vou falar para você o que é que deveria ter em todos os cursos de cortes de cabelo, mas nunca tem. Pelo menos nos que eu fiz, nunca teve. E o que eu aprendi a duras penas em mais de 23 anos de profissão, sentado atrás da cadeira. E que agora eu vou passar para você de um jeito leve, simples e fácil. O que realmente funciona e não aquela quantidade de coisas que a gente costuma ver nos cursos e que acaba não usando para nada. Mais ou menos como a gente vê lá na escola, aquelas fórmulas e tal, que talvez seja muito importante para aquela época, mas que no dia a dia não servem para nada. Hoje eu vou contar para vocês o que é que realmente serve. E se você está aqui, é porque você já está diferenciado dos outros, procurando conhecimento, procurando algo que realmente mude a sua carreira e que te torne especialista, e não um generalista. Qual é a diferença entre uma coisa e outra, Vini? Um especialista é aquele cara que é chamado quando a coisa fica difícil. Esse cara vai resolver o meu problema, seja de cortes, seja do que for. No meu caso, eu sou especialista em cortes, especialmente em cortes de cabelo curto, corte de cabelo feminino curto. Tem gente que é especialista em mecha, tem gente que é especialista em penteado, mas aqui é o lugar do especialista em cortes de cabelo. Então, se você tem esse desejo de se tornar referência, ganhar uns trocos a mais, que é legal, ter agenda lotada, fica aí que eu vou te contar o que realmente funciona, o que realmente funcionou para mim e o porquê que não funciona quando a gente sai do curso. Por que a gente tem aquela sensação de que a gente sai do curso sabendo menos do que a gente sabia quando entrou? E por que, principalmente, a gente acaba voltando a fazer exatamente o que fazia antes de ir para o curso? Como assim, Vini? A gente sai daqui, vai para o curso, passa 5 dias lá aprendendo tudo quanto é coisa. Quando volta para fazer a execução daquilo, a gente não lembra, se perde e acaba fazendo exatamente do mesmo jeito que fazíamos antes de ir para o curso. Isso aconteceu com você? Já aconteceu comigo muitas e muitas vezes. E eu vou contar para vocês o porquê que isso acontece. Quisera eu estar no seu lugar hoje, depois de tantos e tantos anos, ter essa oportunidade de aprender conteúdo de qualidade, de graça, aqui na internet. Eu, quando comecei lá atrás, os cursos eram longe, eram caros e nem sempre estavam à disposição para todo mundo. Então, aproveita esse conteúdo que eu vou encurtar o seu caminho. Eu vou mostrar para vocês o que realmente faz sentido hoje. Meu nome é Vinícius Rotondo, sou cabeleireiro há mais de 23 anos e ajudo profissionais da beleza, cabeleireiros, a se tornarem não generalistas, e sim especialistas em cortes de cabelo já há muito tempo dando aula. E se você quiser saber mais conteúdos como esse e se interessa pelo assunto, te inscreve aí, é de graça. Então, bora pro conteúdo de hoje, porque esse é um dos assuntos que mais me empolgam. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. O primeiro curso que eu fui, eu achava assim, nossa senhora, isso vai mudar a minha vida. E eu fui até lá e aprendi sobre ângulos, aprendi sobre posição do pente perpendicular à mecha guia, ao ponto de pivô, e que a elevação não sei aonde que ia. Parecia que a gente precisava ter um transferidor a cada corte de cabelo no lugar de uma tesoura ou de um pente. E era claro que a gente não conseguia fazer isso. Você ficava mais perdido do que antes, quando você não tinha ido para o curso ainda. Voltava e aí, para não se sentir mal na frente do seu cliente, acabava fazendo do jeito que você sempre fez e aquele dinheiro que você tinha investido não valeu para nada. Então, o que eu passei a fazer? O que faz sentido para mim? Eu comecei a entender o que é que aquele curso queria exatamente sobre ângulos. Eu precisava saber se era 45 graus, se era 90 graus? É claro que não. Eu só precisava entender que a cada vez que eu elevava a mecha, ela ficava um pouco mais repicada. Eu precisava entender que a cada vez que eu baixava a minha mecha, que ela ficava mais sólida. E comecei a entender sobre as formas. Todas as vezes que o cabelo vai para cima, muda a forma. Quando vai para baixo, se troca a forma. Comecei a entender que o perpendicular também tinha a ver com a linha. Se era em diagonal para frente, se era em diagonal para trás ou se era horizontal. Sim, são só 3 linhas que definem todos os nossos designs de corte. Isso é só o que a gente realmente usa. Eu preciso saber de onde é aquela parte.
Ah, é importante saber sim, mas você usa isso de fato? Não, não usa. A gente usa somente essas 3 linhas. Mas a principal coisa que eu acho que os cursos deveriam ensinar e não ensinam é você ter a segurança, é você se posicionar como cabeleireiro, é você se posicionar como especialista e ter segurança naquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando você vai a algum médico, você conta para ele qual remédio você quer tomar ou você conta para ele qual é a sua dor? Quando você vai a um advogado, você conta para ele a maneira, você explica para ele qual é o caminho que ele precisa fazer ou você precisa que ele resolva o seu problema? Pois é, falta a gente se posicionar como cabeleireiro especialista. E como é que a gente faz isso sem ter conhecimento? Qual é a diferença então da nossa profissão para a do médico e para a do advogado que eu acabei de citar aqui como exemplo? Claro que eu não estou falando das suas particularidades da profissão, eu estou falando do seu posicionamento frente à resolução do problema. Quando você se posiciona como cabeleireiro, você não quer saber como é para cortar. A cliente vai te dizer, eu quero que você segure o cabelo desse jeito, eu quero que você use aquela ferramenta. É claro que ela vai tentar falar o que ela quer. Assim como você, às vezes, quer saber qual remédio tem que tomar. Não é por aí. Quando você procura um especialista, ele vai dizer para você que remédio você vai ter que tomar, que exame você vai fazer. E você simplesmente vai dizer para ele qual é a dor que você tem. Consegue entender a diferença? E o que o curso deveria ensinar e que não ensina? Por que vocês acham que isso acontece com a gente? Porque nossa educação como cabeleireiro é muito rasa, é muito básica. É como se a gente tivesse sido alfabetizado só para poder ler e escrever. Enquanto que outras profissões, como médicos e advogados, como eu citei, e como tantas e tantas outras, só citei essa para ficar mais claro, para fazer um exemplo para vocês. Eles levam a sério isso, eles valorizam a profissão, eles investem nisso. Se nós, cabeleireiros, também valorizássemos a nossa profissão, investíssemos nosso tempo, nosso dinheiro em coisas que realmente nos tragam conhecimento de valor, tenho certeza que essa segurança atrás da cadeira seria tão clara quanto a segurança que um médico vestido de branco tem atrás da sua mesa. Vocês conseguem entender qual é a relação? É que parte de nós, da maioria de nós, não levar a sério a nossa profissão. E isso eu acho que é uma das grandes coisas que os cursos de cabeleireiro deveriam ensinar. Fazer com que os alunos levassem a sério essa profissão tão bonita, tão gratificante e tão lucrativa. É culpa de quem, se não nossa? Às vezes vocês acabam nem chegando até aqui no vídeo porque tem preguiça, porque não gostam, porque é chato, porque uma ferramenta é cara, porque uma boneca custa não sei quanto para a gente treinar. Poxa vida, eu acho que isso é a principal coisa que os cursos deveriam ensinar para o aspirante a cabeleireiro, para o profissional que gostaria de ser especialista em alguma coisa. Então, na minha opinião, esta é a primeira coisa. E tá, e se para por aí, Vini? Claro que não. Acho que os cursos também deveriam ter uma metodologia clara, de começo, meio e fim, ao invés de complicar as coisas. Mas, Vini, por que você acha que eles complicam as coisas? Na maioria das vezes, os professores que estão lá nessas aulas não têm a vivência de salão de beleza. Eles acabam só sendo professores. E cá entre nós, a gente sabe quanto ganha um professor e quanto de dedicação eles precisam ter. E também sabemos quanto ganha um profissional de ponta dentro de um salão de beleza ou um dono de salão de beleza. Não fica meio estranho você achar que o profissional esse, que conhece tudo de salão de beleza, que ganha o dinheiro dele, que cobra caro pelos cortes de cabelo, vai parar tudo que ele está fazendo nas atividades dele para passar a ser só professor? É meio estranho, né? Então é por isso, na minha opinião, que temos uma educação primária, rasa e mediana no máximo na educação, na formação de novos cabeleireiros. É por isso que eu opto sempre em aprender com colegas, como eu, colegas que têm essa vivência atrás da cadeira, que já se experimentaram, que já têm o problema real. E não é aquele problema da boneca, que a gente vê nos vídeos, aqueles cabelos todos certinho que é coladinho na boneca, que a gente vê aqueles truques que pega o pente e gira e corta para que a franja fique assim, ou que põe a cabeça desse jeito ou daquele outro. Na cabeça de boneca tudo é fácil, todos os cabelos não têm nem frizz, todos eles são iguais, e é por isso que a gente acaba ficando mediano, a gente acaba ficando raso. É como se a gente fosse ler e escrever e fosse simplesmente um analfabeto funcional.
Você até sabe cortar cabelo, até entende como funcionam as regras, mas será que aquilo te torna especialista no campo de alfabetização? Será que aquilo te torna um escritor? Será que aquilo te torna relevante o que você escreve ou não? Será que você sabe escrever quando o assunto é cortar cabelo? Então, eu acredito que o que os cursos básicos deveriam ensinar, a princípio, a base daquilo é a estrutura, é selecionar o bom aluno e fazer com que ele entenda o caminho a trilhar. Se isso tudo que eu falei faz sentido para você, é porque essa roupa te veste. Se você aí no salão faz mecha, progressiva, corte de cabelo e o que mais vier, é porque você não está seguro em fazer um único serviço. Você ainda não é especialista nesse serviço. Seja mecha, se for o seu caso, seja penteado, mas aqui eu ensino você a se tornar um especialista em cortes femininos, o serviço que mais dá lucro. Lucro, eu não estou falando em faturamento, lucro para o profissional, porque o seu único investimento é o conhecimento, que ninguém nunca vai tirar de você. É como se você aprendesse a ler e escrever. Sempre você vai entender cada palavra do que tiver ali, em qualquer lugar que você vá. Claro que fale português. Então aproveita que é janeiro, aproveita que virou o ano, que é 2025, larga a mão de fazer tudo que dá para fazer aí no salão, é mecha, é penteado, é tudo quanto é coisa, tu é secretária, é faxineira, é o que quer que seja, larga a mão disso daí, aproveita que é de graça, te inscreve aqui embaixo, tem um montão de conteúdo gratuito de alguém que vivencia o salão dia a dia e que se tornou especialista e que tem paixão por ensinar. Então, bora lá, te inscreve aí, tem uma lista de espera ainda, as nossas turmas ainda não estão abertas, mas assim que elas abrirem, você vai ser a primeira a ser chamada. Espero que você tenha gostado, esse vídeo eu fiz especialmente para você e a gente se vê no próximo.